Olá pessoal, aqui é Nacélio Lima e eu estou passando para partilhar com vocês algumas curiosidades do livro do Gênesis. Primeira curiosidade, a palavra Gênesis é grega. Gênesis quer dizer origens, começo, princípios, mas ela é mais utilizada aí no sentido grego, identificada com a palavra arché, que significa fundamentos. Então a gente vê aí na criação os fundamentos da criação. Gênesis em hebraico se escreve Bereshit, que significa exatamente os fundamentos, os princípios. Outra curiosidade é o verbo criar na Bíblia. As nossas Bíblias traduzem o verbo no passado. No princípio que criou Deus o céu e a terra. Porém, o verbo criar na Bíblia é bará, que só existe no infinitivo. Ou seja, se a gente fosse traduzir a Bíblia ao pé da letra, a gente teria, em um princípio está criando Deus o céu e a terra. Porque na cabeça do semita, Deus não parou de criar. Deus está criando o céu. Todo dia Deus cria o céu, a terra, o ser humano. Todo dia Deus cria, Ele não para de criar. A terceira curiosidade que eu trago é sobre aquela velha questão da formação da mulher a partir da costela. Outro erro de tradução. A Bíblia é machista? Não. A palavra que aparece no hebraico é tselá, que significa banda, metade. Ou seja, a mulher foi criada da banda, da metade do homem. Santo Agostinho utilizava a expressão costela porque identificava um membro do corpo humano que tem duas partes iguais. Isso é muito poético e bonito. Porém, a gente tem que entender que Santo Agostinho vivia num tempo onde a Bíblia estava sendo descoberto o seu estudo crítico com São Jerônimo, que é contemporâneo a Santo Agostinho. Porém, você já sabe, o sentido original da palavra é tselá, banda, metade. Até porque o homem e mulher diante de Deus eles têm uma igualdade ontológica. Em hebraico, veja, homem se escreve ish e mulher se escreve isha. Quase não há diferença. A quarta curiosidade que eu trago é sobre o fruto proibido. Que fruto era esse? Era uma maçã? Não. Também a Bíblia não diz, não explicita que fruto era esse. A gente pode imaginar desde uma pitomba até uma jaca. A Bíblia não especifica. Por que então a literatura, a arte, evidenciou o fruto como uma maçã? Tem uma explicação. É porque no latim a palavra maçã se escreve mala e significa tanto o mal como maçã. Então a palavra maçã, mala, em latim significa também o mal. O mal, maçã, se escreve da mesma forma. Mas poderia ter sido uma pitomba, uma jaca, enfim. Quinta curiosidade. O homem veio do macaco? Bem, a gente não pode imaginar como se a Bíblia fosse um livro científico, um livro de história, no sentido que nós compreendemos hoje. O papel da ciência é estudar a evolução dos seres, é estudar a causa e efeito. Essa é a preocupação da ciência, ou seja, a processão das coisas. A preocupação da Bíblia, que é um livro religioso, prioritariamente religioso, é revelar ao homem o seu local, o projeto do homem na criação, ou seja, para que o homem foi criado, a finalidade do homem. Macaco vem de macaco. Homem vem de homem. Mas não se preocupe se você está se achando se você é filho da macaca. Porque Deus poderia muito bem do macaco fazer o filho dele. Mas essa não é a questão, dizer que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é um mito. Isso aí é falta de honestidade intelectual, de não saber dividir as coisas. Macaco gera macaco. Ser humano gera ser humano. Mas se você achar que é filho de macaco, sem problemas, é um problema seu. A outra questão que eu gostaria aqui de partilhar com vocês é que o próprio São Paulo, ele diz que Jesus é o Gênesis. O próprio João capítulo 1,
também diz que Jesus é o Gênesis, ou seja, São Paulo vai dizer em Colossenses 1, ele é o princípio, ele é o fundamento, ele é a primícia da criação, lá em Colossenses 1. E João 1 também vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus. Né? Então são curiosidades que a gente vai descobrindo com um estudo mais crítico, mais profundo da palavra de Deus. Então não tenha medo de aprofundar o seu estudo. As pessoas dizem assim, estudar tira fé. Bom, se estudo tirar sua fé é porque você nunca teve. A contemplação, ela tem que ser alimentada do conhecimento. Né? E o conhecimento também gera contemplação. Né? Então, se você gostou, compartilhe aqui o vídeo, dá uma força, dá um like, deixe seu comentário, faça a sua pergunta. E a qualquer momento a gente retorna aqui com mais curiosidades. Boa quarentena, boa oração, bom estudo.